Olá, bem-vinda ao canal do Ateliê Panicor. Eu sou a Thaís Gama e eu vou estar hoje fazendo uma aula com vocês de um cestinho de pão. Muito bonitinho, muito fácil de fazer, não vai muito material e ele fica uma graça. Antes eu queria partilhar com vocês que eu gosto muito de ver os comentários. Eu tenho vídeos aqui que tem comentários maravilhosos de vocês e isso é um carinho pro meu coração. Então, vem comigo, eu vou passar para vocês a medida, como a gente vai fazer esse cestinho. Para cestinha de pão, então, eu fiz aqui, eu passei por um papel e fiz o molde. Mas caso você não queira, você pode anotar as medidas e conforme a gente for fazendo, você faz o desenho e aí você vai ter o seu molde, tá? Eu acho que com o molde fica um pouco mais rápido esse processo, então acaba facilitando, tá? Quando eu faço molde, eu gosto muito de usar o papel cartão, né? Ele tem cor de um lado e do outro ele tem a cor do papelão. Ele é um pouco mais firme, então o seu molde acaba tendo uma durabilidade maior. Então, aqui eu comecei esse molde fazendo um quadrado, tá? A gente vai partir de 40 por 40. Então, você desenha o quadrado. E eu já deixei aqui, ó, cortado as caixinhas de leite. Então, as caixinhas de leite são 8 por 8. Você vai cortar nos 4 cantos. Então, isso daqui você já tem o seu molde. 40 por 40, caixinha de leite 8 por 8. Pra a gente fazer essa cestinha de pão, eu vou estar usando o tecido tricoline. Então, eu trouxe aqui já o tecido tricoline, eu já coloquei ele aqui na manta R2. Eu prefiro usar a manta R2 porque a gente vai querer que ela fique com uma estrutura embaixo, tá? Então, a R1 ela vai ficar um pouco mais molenga, então eu prefiro a R2. Eu vou estar fazendo aqui, eu ainda não quiltei, porque eu vou fazer junto com vocês. Então, notem como eu cortei, tá? Eu cortei um pedaço de tecido e de manta maior que o meu molde. Precisa ter tanto excesso, tá? Mas você corta maior, você vai quiltar, depois a gente vai refilar aqui de acordo com o molde. No forro, eu já cortei o tamanho, tá? O tamanho correto aqui. Eu tô usando aqui um forro, o tecido de Oxford, mas você pode estar usando o próprio tricoline. Eu achei que também ficaria bem bacana você usar o bagum, porque aí dentro fica impermeável, vai ficar bem fácil da sua cliente limpar a peça. Também é bem interessante. Então, você pode estar usando o forro que for da sua preferência. Para a parte superior da minha cestinha, eu vou estar usando a tela vôlei. Caso você tenha dificuldade de encontrar a tela vôlei, você pode estar usando o tule, aquele que é mais estruturado. Então, ó, eu tô usando a tela vôlei e eu também já cortei ela, ó, no meu molde. Não precisa ter sobra. Ainda aqui, a gente vai usar um pedaço de zíper. O meu zíper tá com 50 centímetros. Eu vou fazer acabamento com o viés de tecido. Eu cortei, pode ser um pedaço de 45 centímetros por 4, tá? E você vai fazer 2 vezes, 45 por 4. Aqui no zíper, pra gente ter facilidade na hora de abrir e fechar a cestinha, eu vou colocar esse tirante. Então, eu cortei 2 partes de 10 por 10. E aí, eu já aproveitei, deixei pronto aqui no ferro, eu passei ao meio e dobrei as pontas aqui no vinco e dobrei novamente, que é pra eu estar fazendo o acabamento, tá? 2 vezes. Eu vou estar usando um bordadinho inglês, o meu é de 5 centímetros, tá? Se você quiser usar o menor, também pode, um pouquinho mais fino. Então, eu vou estar usando o bordado inglês, 2 cursores,
pro zíper. E pra alça, eu tô usando a alça de nylon, 20 centímetros. A minha tem a largura de 2,5. Eu acho que até 2,5 tá bom. Uma alça muito larga, talvez não há necessidade para essa peça, mas se for a que você tem, também dá para pôr. E essa alça, eu não vou deixar ela assim, eu vou encapar com tecido. Então, para encapar ela, eu cortei um pedaço de 8 centímetros por 24, porque eu vou estar fazendo acabamento aqui nas pontas, então eu sempre corto um pouquinho maior, tá? Então, são duas alças, são 2 cortes desse tamanho de tecido. Os 8 centímetros, eu tô fazendo referente à largura da minha alça, tá? Então, a minha alça tem 2,5 centímetros. Então, eu conto 2,5 centímetros mais 2,5. Então, me dá o total de 5 centímetros. E aí, eu acrescento a dobra que eu faço para o acabamento ficar bonitinho aqui do lado. Então, eu gosto de ter uma margem de 1,5 centímetros. Tem gente que coloca só 1 centímetro, mas eu acho que com 1,5 centímetros eu fico bem mais confortável de fazer a encapação dessa alça, tá bom? Então, como eu acrescento 1,5 centímetros para cada lado, eu tenho mais 3 centímetros. Então, 5 mais 3 me deu o total de 8 do tecido. Então, se você tem uma alça que é a largura diferente da minha, você pode fazer essa conta, tá bom? O tamanho da alça 2 vezes, mais 1,5 centímetros 2 vezes. E aí, você tem o total aqui que você vai cortar o seu tecido. Bom, são esses materiais que a gente vai usar nessa cestinha de pão. Eu vou estar usando para acabamento da cesta o viés, tá? O viés industrial mesmo que a gente compra pronto. Então, são esses os materiais que a gente vai usar para fazer a cestinha de pão. Eu vou iniciar quiltando o meu tecido na manta. Eu aconselho você a fazer esse trabalho porque a cestinha de pão é uma coisa que a sua cliente vai lavar com frequência. Então, assim, se o tecido tá solto na manta, ele vai ficar feio. Então, já é melhor você garantir fazendo o quilt. O quilt não precisa ter muito segredo. Esse daqui, por exemplo, a minha estampa, ela já faz linhas, porque é um xadrez. Então, aqui tá muito fácil eu seguir a estampa como referência e fazer a minha costurinha reta. Então, eu não vou fazer nenhum risco e vou aproveitar a própria linha da minha estampa para seguir e fazer o quilt. O que eu vou fazer eu vou contar quantas linhas aqui do meu xadrez eu vou tá pulando. Por exemplo, se eu começar o meu quilt aqui nessa carreira, eu posso contar. Vou pular uma, vou pular duas e fazer na seguinte. E vou seguindo essa sequência. É muito fácil você usar esse raciocínio com estampa xadrez, com estampas de bolinha. Você pode contar quantas bolinhas você tá pulando e ir fazendo essa sequência. Fica muito mais rápido, você agiliza o seu trabalho, tá bom? Então, eu vou fazer, você sempre quando for quiltar, você coloca o maior ponto da sua máquina, tá bom? Pode ser industrial, pode ser a caseira, você põe o maior ponto porque fica mais bonito o quilt. Olha como ficou já as linhas que eu fiz. Se eu quisesse, eu podia parar aqui, tá? Só nas linhas verticais. Eu vou fazer uma telacê, tá? Então, eu vou quiltar agora no sentido contrário das linhas que eu já fiz. Mas eu vou seguir o mesmo padrão. Aqui no meu, eu fiz uma linha, na linha clara, pulei 2 linhas claras e fiz a costura na próxima. Vou seguir o mesmo padrão fazendo no sentido agora contrário.
Olha aqui como ficou, olha como o quilt dá uma valorizada na peça, na estampa, ficou muito bonito, né? Então vale a pena. Então agora eu vou vir com o meu molde e eu vou refilar isso aqui. Com o molde riscado, eu já posso cortar na linha. Não preciso deixar nenhuma margem aqui para costura. Agora que eu já refilei, eu vou juntar as minhas caixinhas de leite aqui. Então, direito com direito. E aí, você arruma bem aqui o bico aqui do tecido para não ficar uma prega, tá? Então, arruma direitinho. Eu já posso fazer isso nos 4 lados. Aqui eu já tenho a estrutura da minha cestinha. Nós vamos passar nas 4 caixinhas de leite um pé de máquina fechando, tá? Então, é o que eu vou fazer agora. Lembra de iniciar com retrocesso e finalizar com retrocesso. Ó, a cestinha ficou dessa forma, tá bom? Os 4 lados a gente fechou com a costura. Lembra sempre de começar e finalizar com retrocesso para reforçar essa costura não desmanchar, tá? Eu já vou deixar aqui de lado e eu vou aproveitar e fazer a mesma coisa com o forro, tá bom? Ó, o forro eu alfinetei, tá? Porque eu vou passar a costura agora. Pronto, então eu fiz o mesmo processo, tá? Fechando as 4 caixinhas de leite. Agora, eu vou trazer aqui a minha cesta, você pode virar ela aqui pro lado de fora, tá? Ajeita bem os cantinhos dela, arruma tudo bonitinho. Eu vou vestir, tá? Repare, avesso com o avesso, tá? Eu vou vestir aqui dentro o meu forro, tá? E eu vou juntar bem as caixinhas de leite, para não ficar torto esse forro, tá? Abra a costura, abra aqui a caixinha de leite que eu fiz na peça e vou unir aqui os 4 cantos. Ó, costura com costura. Da mesma forma desse lado, costura com costura, abre aqui. Depois que eu ajeitei, você pode vir aqui dar uma assentada. Então, depois que você ajeitou os 4 cantinhos para bater tudo certinho, você pode distribuir, tá? Ó, o restante do forro aqui na peça. Eu vou vir com um grampo que fica um pouco mais rápido de eu trabalhar. Tá aí, ó, você ajeita para que a sua beirada, tá? Ó, esteja aqui tudo certinho. Essa é a hora que a gente alfineta tudo para nada sair do lugar, tá bom? Então, capricha aí. O bom de eu prender tudo é que agora eu vou trabalhar com bordado inglês. E aí, eu acho mais fácil, tá? E aí, vai do seu gosto. Nós vamos prender esse bordado inglês aqui em toda a volta do meu cestinho, tá? A gente vai fazer assim em toda a volta do cestinho. Eu acho mais fácil trabalhar com o cesto estando com o lado direito pra dentro. Mas aí vai de gosto, tá? Então, ó, eu alfineto tudo porque eu gosto de fazer isso aqui. Gosto de virá-lo desse lado pra prender ele aqui, ó. Colocar o meu bordado inglês e seguir com a minha costura, tá bom?
Mas aí vai do seu gosto, de como você consegue fazer melhor essa costura. Bom, o meu bordado inglês, eu posso colocar ele reto, tá? Botar ele reto aqui na peça. Eu posso vir franzindo esse bordado inglês, também vai ficar um charme. Eu posso fazer pregas, tá? Eu costumo fazer algumas preguinhas. Eu acho que dá um charminho, dá um voluminho aqui, uma sainha na cestinha. Ele também é opcional. Se você não quiser colocar, você pula essa etapa, você pode fazer sem. Mas, vamos lá, vamos fazer com o bordado inglês. Então, vou ensinar para você como que eu faço. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma costura de segurança, tá bom? Então, note bem para que o seu forro fique preso nessa costura que você tá fazendo, tá? Que ele não fique muito baixo, que a costura não pegue nele também. A ideia já é prender o bordado inglês com o forro nessa peça aqui estruturada com a manta, tá? Eu vou iniciar eu vou jogar a minha bem pra cá pra vocês irem conseguindo acompanhar. Então, nós vamos iniciar colocando aqui o bordado inglês e eu deixo sempre uma parte dele. Você pode deixar aqui uns 10 centímetros sem costurar, porque eu vou fazer a união dele aqui, a emenda, quando eu colocar a volta toda, tá? Então, você vai acompanhar isso, eu vou fazendo bem devagar para você entender. Nesse meu, eu vou fazer pequenas pregas, tá bom? Vou fazer com a mão mesmo, algumas pregas eu costumo usar o garfo, mas aqui como eu não vou pregar uma sequência, vão ser só algumas, eu vou fazer com o próprio dedo. Então, eu vou deixar uma parte que vai ficar sem a costura e eu vou iniciar. Como essa é uma costura de segurança, ela vai ser bem na beirinha. Então, vai acompanhando para que o seu forro não corra dessa costura que a gente vai fazer. Eu vou abaixando aqui para vocês acompanharem. Então, aqui, ó, eu já vou fazer uma preguinha, faço uma dobrinha. Eu vou fazer todas no mesmo sentido, todas dobrando aqui pra frente, tá? Vem bem devagar, gente, aqui não precisa pressa. Eu gosto de fazer sempre uma prega bem aqui na minha costura da caixinha de leite, tá? Então, se você quiser essa dica, ela fica um pouco mais fácil de você trabalhar o bordado inglês também. Agora, eu tô chegando aqui perto de onde eu iniciei a minha costura. Eu vou parar, porque eu vou fazer a emenda desse bordado inglês, tá? Pra não ficar um acabamento feio. Então, eu vou cortar aqui com um pouco de sobra. Eu vou virar aqui o meu bordado inglês, tá? Eu vou unir o direito dele com o direito. E eu vou passar uma costura aqui, ó. Não é difícil, você pode amassar aqui a sua cesta por enquanto, porque depois a gente vai fazer a finalização dela. Então, eu vou trazer aqui esse bordado inglês, vou unir as pontas. Pronto, feita a união, ó, eu volto. E aí, eu vou terminar aqui, ó, o meu acabamento. Eu vou fazer mais uma prega aqui. E aí, eu finalizo a volta.
eu vou virar pra vocês verem como ficou. Eu acho mais fácil pregar daquela forma, mas aí vai de gosto, vai do jeito que você consegue colocar a sua peça na máquina. Então, ó, ficou assim a cestinha. Ó, o bordado inglês, todo feito preguinhas. E aí, conforme eu fiz a minha emenda, eu já fiz uma prega em cima dela. Então, ó, você não vai ver a emenda aqui nas pregas, tá? Então, vamos reservar essa parte. Nós vamos fazer agora a parte da tela. Aqui na tela vôlei, eu corto do tamanho do meu molde, tá? Ele tá do tamanho exato, com as caixinhas de leite já cortadas. Eu vou dobrar ao meio, aí você dobra direitinho pra não ficar torto. Você pode vincar ela aqui, ó. E eu vou cortar ela ao meio, porque a gente vai fazer uma aplicação de zíper nela. Então, fica mais fácil você cortar ela inteira, ó, e depois vir aqui e só cortar. Prontinho. Aí eu já fico com as duas partes certinha cortada, tá? Nós vamos fazer primeiro o acabamento aqui com viés. Eu vou pegar, então, aquelas duas tiras. O viés, eu já vou deixar aqui ele vincado com a dobra do meio, tá? Então, você pode passar aqui no ferro, ou então, só vou fazer aqui uma marcação. Pra na hora que eu for dobrar esse viés, eu já ter certinho onde eu tenho que dobrar. E aí, eu vou abro ele e vou passar uma costura de segurança prendendo ele aqui na minha tela vôlei, tá? Eu vou estar só posicionando o direito do meu viés com a tela. Depois que eu prendi o viés, eu vou abrir aqui e vou encostar essa beirada com o vinco que eu fiz. Então, você pode virar até para esse lado que fica um pouco mais fácil, tá? Então, ó, eu encosto a beirada que eu costurei no vinco do meio, tá? E vai formar essa parte aqui de trás do viés. Então, ó, vou encostando. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou trazer essa beirada com a beirada que está aqui, ó. Trago pro meio, naquele vinco que eu fiz. Isso aqui você pode ir no ferro e fazer com calma, fazer vincando, tá? Eu vou fazer aqui um pouquinho mais rápido para vocês acompanharem. O mesmo processo você vai fazer na outra parte, tá? Então, ó, a gente só posicionou aqui o viés. Agora, eu vou virar ele aqui novamente e vou rebater. Então, eu dobro ele mais uma vez e vou rebater, tá? Não deixa essa parte de cima passar da parte de baixo, porque aí vai ficar um acabamento e como a tela é transparente, ela é vazada, você vai acabar vendo essa tortura, tá? Você pode agora tirar o excesso aqui do viés. E aí, ficou assim a minha aplicação, tá? Ó, fica um viésinho rebatido aqui em cima. Essa parte aqui a gente vai rebater, prendendo no zíper. Então, você vai... Então, agora eu venho aqui com o meu zíper. Eu posiciono ele aqui, deixo sempre passar, tá? Ó, uma margem aqui, outra margem aqui. E aí, eu vou posicionar o meu viés de forma que ele não cubra ou não chegue muito rente aqui a cremalheira do zíper, mas que ele sobreponha esse zíper aqui.
E eu vou passar uma costura agora rebatendo e prendendo o viés ao zíper. Ó, já fica preso o zíper. Vou fazer o mesmo processo com o outro lado e vou rebater ele aqui em cima. Na hora que você for aplicar, rebater a outra parte da tela, você observe para que aqui em cima e embaixo elas estejam alinhadas, tá bom? Então, isso é bem importante, porque aí você vai passar o cursor e a sua tela não vai estar uma longe da outra. Com tudo agora alinhado, eu vou passar os cursores, tá bom? Um vai vir nesse sentido e o outro nesse, eles vão se encontrar aqui no meio. Então, presta atenção para eles não entrarem tortos aqui, senão no meio vai formar uma barriga aqui da cremalheira, tá? Então, os dois têm que entrar bem retinho e se encontrar, você pode deixar aqui no meio. Depois que eu apliquei o cursor, eu vou vir com aquelas duas tiras de 10 por 10, vou fechar e vou rebater as duas. Eu dobro ao meio e eu vou aplicar uma aqui, tá? A parte fechada, uma aqui, passo uma costura de segurança e a outra aqui do outro lado do zíper, tá? Então, vai ficar assim as duas. O meu eu diminuí um tamanho, tá? Não botei ele inteiro, não. Então, eu passei uma costura aqui onde eu achei que já estaria um tamanho confortável para a pessoa segurar na hora de abrir o zíper, tá bom? Então, você observa isso, vê se você vai querer colocar um pouco mais ou um pouco menos, tá bom? E agora, você pode refilar esse excesso. Agora, nós vamos encapar a alça para já fixar ela aqui, tá? Aqui, eu vou posicionar a minha alça. Então, eu deixei aqui 1,5 cm, tá? E aí, eu centralizei para sobrar tecido aqui para os dois lados. Então, a primeira coisa, eu dobro esse 1,5 cm aqui abraçando a alça. Aqui, eu vou dobrar para dentro. Eu já posso aproveitar aqui, ó, que eu fiz essa dobra. Eu vou vir sobre o meu cadarço, deixando bem justo. E aí, vai sobrar mais 1,5 cm aqui. Então, eu dobro esse 1,5 cm lá pra dentro, tá? Deixando o meu tecido bem justo à alça. Aqui, você pode vir com alfinete, põe o clipes pra te ajudar, tá? Então, ó, eu venho trazendo, deixando bem justo, ó, encapando a alça e 1,5 cm que sobrou eu dobro pra dentro, tá, ó? Então, fica o acabamento todo rente aqui, eu não deixo no meio, eu não costumo deixar, tá? Eu deixo bem rente aqui e é aqui que eu vou rebater a minha costura. Aqui nesse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu dobro pra dentro, deixando aqui rente, dobro ele todo, ó, até o final. E aí, eu venho, encapo essa alça, então, volta aqui, ó, todo o tecido, deixando aqui, ó, bem bonitinho, bem acabadinho. E aí, sobra aqui, né, ó, vai sobrar esse lado. Eu dobro ele de volta pra dentro. Até que fique aqui, ó, tudo rente à alça. Então, eu faço o biquinho aqui primeiro, ó, e já seguro. E aqui, o que tá sobrando, ó, eu venho assentando, venho ajeitando. Eu vou mostrar pra vocês como ficou. Ó, então, esse lado onde
fiz a dobra de 1,5 centímetro para dentro, eu considero ela como avesso. Esse lado aqui, ó, que fica sem a dobra, é só o tecido, tá? Que a gente virou aqui, eu considero como direito. Então, fica assim, ó. E olha o acabamento aqui do lado. Fica tudo fechadinho, não fica aparecendo nada daquela alça, tá? Ela fica todinha aqui dentro. E aí, eu vou passar uma costura, tá? Na volta aqui dela toda. Aqui eu posso deixar um ponto médio da máquina, não precisa ser muito pequeno, mas eu também não deixo mais largo, porque eu quero que fique tudo bem preso. Então, fica assim a alça encapadinha, tá? O mesmo processo eu vou fazer com a outra alça. Aqui eu já trouxe até uma alça fixa para vocês visualizarem o que eu vou fazer, tá? Então, eu sempre deixo o lado direito, tá? Voltado para cima. E aí, eu vou pegar aqui a minha alça que já tá encapada. Eu venho aqui e marco 12 centímetros, tá? Vou medir dessa ponta pra dentro 12 centímetros. E aí, eu vou posicionar aqui a minha alça. Aqui eu vou fazer uma costura, um quadradinho, tá? Então, você vai na máquina, faz um quadradinho aqui prendendo. Como a tela é bem aberta, eu coloco um ponto um pouco menor. E aí, eu dou bastante retrocesso aqui pra ficar bem presinho, não correr o risco da pessoa pegar e ele arrebentar, tá? Então, não passo uma costura só. E aí, eu coloco bem rente aqui ao viés, tá? Então, eu prendo a minha alça bem rente ao viés, então esse lado já tá. Eu vou virar pra eu fazer a medição do outro lado. Então, eu venho novamente, posiciono, encontro os 12 centímetros. De cá, 12 centímetros. E posiciono a minha alça aqui. Então, é aqui que eu vou prendê-la, tá? Bem rente ao viés. Pronto, ó, nossa alça tá aqui, tá bem presinha, vou mostrar do outro lado, tá? Então, já estamos quase finalizando já a nossa cestinha. Agora, o que eu vou fazer? Fechar as caixinhas de leite. Então, é o mesmo processo que a gente já fez com a base e com o forro, tá? Eu trago. E aqui eu vou fechar na costura, tá? Uma costura, um ponto bem menorzinho, que é pra ele conseguir pegar aqui, porque tem um vão grande na tela, então eu diminuo bem o meu ponto, tá? E aí, passo uma costura no pé de máquina, igual eu fiz nas outras peças. Ele fica bem presinho. Caso você deseje, você pode aplicar um viés aqui dando acabamento, tá? Eu prefiro deixar sem, eu acho que quando você desira, fica mais bonitinho, tá bom? Do que ficar aquele viés aqui passado. Mas vai do seu gosto, como você vai preferir dar acabamento aqui. Pronto, os meus cantinhos, então, estão costurados. Eu vou voltar, tá? Pegar aqui a minha base e essa parte aqui, nós vamos agora unir e fazer o acabamento dela, tá bom? Então, agora eu vou vestir. Notem aqui que eu nem desvirei, tá? Então, esse é o lado direito. Eu vou vir com o lado direito da minha peça e vou vestir aqui dentro. Então, você pode abaixar aqui, porque você tem a sua alça lá, você ajeita bem, encaixa bem, de forma que as pontas aqui estejam todas alinhadas. E aqui, da mesma forma,
eu vou estar alinhando as 4 costuras da caixinha de leite. A gente quer que tudo fique bem alinhado, não fique torto. Então, eu começo alinhando elas e depois eu distribuo o restante. Ó, tudo alinhado, tudo preso pra gente conseguir fazer agora essa costura. Se você quiser, ó, então ficou dessa forma, tá? Vestir tudo aqui dentro. Se você quiser, você pode passar uma costura de segurança prendendo pra gente fazer o acabamento com o viés. Eu já vou fazer a aplicação do viés, tá? E já prender ao mesmo tempo. Se você tiver essa facilidade, você já poupa uma costura, né? Então, a gente gosta também de uma facilidade. Aqui eu vou trabalhar com a cestinha nessa posição, tá? Aqui pelo lado de dentro, tá? Eu aplico no forro o viés e vou virar ele rebatendo aqui pra fora. Então, por isso que é importante tá tudo preso, pra na hora dessa aplicação eu não ter muita dificuldade aqui. Então, eu vou trabalhar com o viés assim, da maneira que ele vem. Eu vou aplicar aqui para rebater do lado de fora. Eu começo sempre fazendo aqui uma dobrinha, que vai ser a minha finalização depois. Pronto, ó, eu apliquei então aqui o viés, eu coloquei branco para ficar bonito com o forro, tá? Eu apliquei então do lado de dentro, vou virar para rebater. Então, agora eu vou fazer essa limpeza aqui, ó, na volta da peça, tá vendo? Porque isso aqui vai me atrapalhar na hora de desvirar o viés. Então, a gente faz todo esse acabamento aqui, ó. Agora, eu vou trazer tudo para esse lado para rebater. Pronto, agora que eu rebati aqui o viés em toda a volta da cestinha, eu vou abrir aqui o zíper, tá? Ele tá no avesso. Eu tô com o avesso, né, ó. Então, eu abro todo o zíper e aí eu vou desvirar minha peça, tá? Ela está pronta, a gente finalizou. Eu vou mostrar alguns detalhes pra vocês que fica bacana vocês fazerem. Ajeito tudo, ajeito meu forro, ajeito os cantinhos aqui pra ficar bem bonito, tá? Na tela também. Olha aqui que gracinha ela vai ficando. Olha aqui que gracinha a minha cestinha de pão, gente. Fica um charme, né? Vou mostrar pra vocês. Olha, o babado. O acabamento aqui como fica bonitinho no viés. Tá? E aí a pessoa tem bastante espaço aqui dentro pra encher de pão mesmo. Se você quiser, essa daqui é um modelinho maior, tá? A gente fez com 40 por 40. Mas caso você deseje fazer um conjuntinho, uma maior, outra menorzinha, você pode fazer uma de 30 por 30. Que tal fazer uma cestinha de pão de queijo, né? Então, a cestinha você faz a medida do molde 30 por 30 e na caixinha de leite você vai fazer com 6 centímetros, tá bom? E aí vai dar um formato bem bonitinho, vai ficar um joguinho lindo com essa peça. Eu vou dar algumas sugestões ainda para você agregar aqui na peça. Aqui na alça você pode colocar algum enfeite. Olha, você pode agregar um botão, tá? Você coloca em todos os quadradinhos que você fez. Fica bem bonitinho. Ó, que bacana. Ou você pode também colocar um laço. Também fica bem legal, ó. Você pode pôr laços. Esse meu tá um pouquinho grande por aqui, teria que ser um pouquinho menor. Então, eu vou preferir colocar o botão. Bom, tá aqui a nossa peça finalizada, nossa cestinha de pão. Ela fica muito fofa, gente, e o pessoal adora.
o que eu fiz? Eu levei no ferro e aqui, ó, você vai juntar caixinha de leite com a caixinha de leite. Vai passar o ferro aqui, ó, bem na beirinha, tá? Não precisa passar a peça toda. Você só vai vincar aqui no ferro, vinca aqui, ó, a caixinha de leite também, porque ela fica bem estruturadinha. Olha aqui como ela fica quadradinha, gente. Ó, que gracinha ela vai ficando modelada. Caso você queira que essa parte aqui da tela fique com um pouco mais de estrutura aqui, você faz aquele acabamento aqui por dentro com o viés, tá bom? Lembra que eu falei, vocês podem estar fazendo uma cestinha de pão para agregar aqui, um pouco menor, tá? Uma cestinha para pão de queijo, fica uma graça também. E aí você pode estar, eu vou mostrar um kitzinho aqui lindo que vocês podem agregar com ela, que eu tenho certeza que toda dona de casa vai amar. E é um presente bem bacana agora pro final do ano. Olha que lindo ficou esse kit que eu preparei aqui, com um pano de prato pintado. Tem um triozinho, que é aquele paninho de copa, sabe, pro dia a dia, mas que, olha o charme que tá essa combinação. E aqui a nossa linda cestinha de pães. É um kit, gente, que todo mundo vai amar ter na cozinha, tá? Então faz aí, faz para sua cliente, já dá essa opção do kit, que eu tenho certeza que todo mundo adora. Eu vou encerrar aqui então com o meu kit, e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu queria novamente agradecer bastante como o meu canal tem crescido. Tem muito tempo que eu não consegui aparecer por aqui, gravar aula, editar, e dar conta de muita coisa. Agradeço de coração mesmo cada comentário, cada carinho, falando da explicação, que aprendeu, só conseguiu entender depois que ouviu a minha explicação. Isso é muito gratificante para mim, muito gratificante para o meu trabalho. Espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula e que ela seja muito útil para você, para o seu ateliê, para suas vendas, para suas clientes. E um abraço grande e até a próxima aula.